Seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de álgebra linear que diz o seguinte: escreva o vetor V, que é o vetor menos 4 menos 18 e 7, com uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Bem, primeiramente vamos definir aí o que é uma combinação linear, né? Nós podemos dizer que um vetor é combinação linear de outros dois quando esse vetor é resultado de operações de multiplicação por escalar e soma de outros vetores. Nós podemos representar isso graficamente. Por exemplo, se eu pego um vetor V1, imagine aqui que nós temos um vetor V1. Mesma origem, aqui um vetor V1. E aqui nessa mesma origem um vetor V2. Então são dois vetores aí com a mesma origem, V1 e V2. Se eu pego o vetor V1 e multiplico por 2, imagine que eu faço aqui duas vezes o vetor V1, né? 2 vezes V1, então V1 mais V1, então 2 vezes V1, passa a ter aqui um vetor, né? Esse vetor maior aqui, ele passa a ser o vetor 2 vezes V1. E eu pego o vetor V2 e multiplico por 3, ó. 1, 2, 3. Então passo a ter um vetor aqui que é 3 vezes o vetor V2. Então perceba que eu fiz uma multiplicação por escalar, né? Peguei o vetor V1 e multipliquei por 2, peguei o vetor V2 e multipliquei por 3, e vou fazer agora a soma desses vetores, né? Pegar aqui e fazer a soma do vetor V1 mais o vetor V2, usando aqui a regra do paralelogramo, né? Imagina aqui a nossa regra do paralelogramo, né? Nós vamos ter aqui um ponto, que é a nossa extremidade, e o vetor resultante é este, né? Esse aqui é o vetor V, que é o vetor 2 vezes V1 mais 3 vezes V2. Então nós temos aí uma combinação linear entre os vetores V1 e V2, resultando no vetor V. Perceba que eu fiz duas operações, a multiplicação por escalar e uma soma. Peguei o vetor V1 e multipliquei por 2, peguei o vetor V2 e multipliquei por 3, somei os dois e obtive o vetor V. Na verdade, nós dizemos que um vetor é a combinação linear de outros quando existem escalares A1, A2, A3, AN, tais que esse vetor, né, esse vetor V, ele é igual a A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais, né, e assim por diante, até o AN vezes Vn. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma combinação de N vetores. Então, a combinação linear é sempre um produto por um escalar e uma soma. No meu exemplo ali, exemplo representando graficamente, 2 vezes V1 mais 3 vezes V2, gerou o vetor V. No nosso exercício, eu quero escrever o vetor V como uma combinação linear dos vetores V1 e V2, ou seja, eu não conheço os valores de A1 e A2. No meu exercício aqui, eu quero escrever o vetor V, né? O vetor V, especificamente aqui desse exercício, como sendo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. Perceba que aqui eu não conheço os escalares A1 e A2, são valores desconhecidos, mas eu conheço os vetores. Então posso montar uma equação, né, com esses vetores. Perceba que o vetor V é menos 4 menos 18 e 7. Então eu tenho aqui que menos 4 menos 18 e 7, que é o nosso vetor V, é igual a 1 vezes o vetor V1, que é 1 menos 3, 2, mais A2 vezes o vetor V2, que é 2, 4 menos 1. O que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir quais são esses números, né? 2 vezes V1 mais 3 vezes... Que números são esses, A1 e A2,
se é que existem, né? Porque nós podemos ter situações em que um vetor não é combinação linear dos outros dois, então esses números A1 e A2 não existem. Não é o caso, é que ele diz que é, né? Escrevo o vetor V1 como combinação linear de vetores V1 e V2. Eu vou escrever o vetor V como combinação linear de V1 e V2 dessa forma, né? O V é quantas vezes V1 mais quantas vezes V2, né? Eu fazer essa operação com os vetores V1 e V2 para obter o vetor V. Para isso eu tenho que descobrir A1 e A2. Lembra que A1 é um escalar, então produto do escalar para o vetor, A2 também é escalar, então nós temos essa equação aqui. Lembra que eu vou ter aqui menos 4 menos 18,7, que é igual a A1 vezes 1, A1, A1 vezes menos 3, menos 3 A1, A1 vezes 2, 2 vezes A1. Mais, né? A2 vezes 2, 2 vezes A2, A2 vezes 4, 4 vezes A2, A2 vezes menos 1, menos A2. Então nós fizemos a nossa primeira operação, produto do escalar para o vetor. Agora nós temos aqui uma soma, então soma de vetores. Então como que fica essa operação? Então fica menos 4 menos 18,7, que é igual a A1 mais 2 vezes A2, menos 3 A1 mais 4 vezes A2, 2 vezes A1 menos A2. Então nós temos aí uma soma de vetores, né? Primeira componente com primeira componente, A1 mais 2 vezes A2. Segunda componente com segunda componente, menos 3A1 mais 4A2. Terceira componente com terceira componente, 2A1 menos A2. E aí nós chegamos a uma igualdade de vetores. Para que essa igualdade seja satisfeita, nós vamos ter a seguinte equação, né? A1 mais 2 vezes A2, A1 mais 2 vezes A2, né? Primeira componente é igual a menos 4. Menos 3 vezes A1 mais 4 vezes A2, isso é igual a menos 18. 2 vezes A1 menos A2, isso é igual a 7. Então nós caímos aí em um sistema de equações. Nós temos aí um sistema de equações, né? 3 equações e 2 valores desconhecidos, A1 e A2. Vamos tentar resolver esse sistema, achar os valores de A1 e A2 e escrever o vetor V como combinação linear de V1 e V2. Para resolver esse sistema, nós podemos usar vários métodos, né? O método que eu vou usar é o método do escalonamento. Ou seja, eu vou tentar escalonar, né? Ou seja, eliminar, escrever essa matriz aqui na forma de escada, de maneira a descobrir o valor de A2, depois descobrir o valor de A1, né? Esse era um método que vai recordar algumas coisas, né? Primeiro eu vou fazer uma transformação, né? Eu vou reescrever, fazer uma combinação linear entre linhas, né? Vou pegar a linha 1, multiplicar por menos 2 e somar com a linha. Percebe que eu vou trabalhar por colunas, né? Vou eliminar primeiro esta coluna, depois eu passo para a coluna 2. Então vou trabalhar primeiro com a 1, né? O nosso elemento pivô que está no primeiro degrau dessa escada. Então vou pegar a linha 1 vezes menos 2 mais a linha 3, linha 1 vezes 3 mais a linha 2. Vou multiplicar sempre, né, para zerar esses elementos. Com isso eu vou obter o seguinte sistema. A1 mais 2 vezes o A2, que é igual a menos 4, né? Perceba que a primeira linha não vou mexer. Vou pegar a primeira linha e multiplicar por 3 e vou somar com a linha 2. Então 3 vezes A1 menos 3 vezes A1. Então 3A1 menos 3A1 é 0.
Estou multiplicando por 3, 3 vezes 2, 6, 6 a 2 mais 4 a 2, 6 mais 4 é 10, então mais 10 vezes a 2, que é igual a, lembra que eu estou multiplicando por 3 somando, 3 vezes menos 4, 3 vezes menos 4 é menos 12, menos 12 menos 18 é menos 30, menos 30. Perceba que aqui já dá para achar o A2, né? Com essa operação nós achamos o valor de A2. Vamos continuar com o nosso escalonamento? Pegando aqui a primeira linha, multiplicando por menos 2, né? Menos 2 e somando. Menos 2 a 1, mais 2 a 1, né? Menos 2 mais 2 é 0, então 0. Zerei aqui a nossa primeira coluna aqui dessa escadinha. Estou multiplicando por menos 2 vezes 2 é menos 4, menos 4 menos 1, né? Menos 4 a 2 menos a 2 é menos 5. Então, menos 5 vezes a 2, que é igual a... Lembra, eu estou multiplicando a linha 1 por menos 2, então menos 2 vezes menos 4 é 8. 8 com 7, 15. Isso é igual a 15. E aí nós temos o nosso sisteminha reescrito, né? Lembra que o nosso escalonamento... Ó, nosso escalonamento é transformar essa matriz em uma matriz escada. Porém, nem é necessário terminar a conta, né? Porque você tem aqui, ó, 10 vezes A2 igual a menos 30. Lembra que o A2 aqui tem que ser igual a menos 3. E menos 5 vezes A2, que é igual a 15. Novamente, o A2 tem que ser igual a menos 3, né? Passo menos 5 para cá dividindo. 15 dividido por menos 5, menos 3. Passo 10 para cá dividindo, menos 30 dividido por 10, menos 3. Então nós já sabemos o valor de A2. O A2 é igual a menos 3. Então nós descobrimos aí o nosso primeiro escalar, né? Lembra que nós precisávamos achar o A1 e o A2, né? Para escrever o vetor V como combinação linear de V1 e V2, nós achamos o A2. Vamos achar o A1, né? Lembra que o A2 é menos 3. Então joga o menos 3 aqui. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 joga para lá. Mais 6. Menos 4 mais 6. Menos 4 mais 6, 2. Então A1 é igual a 2. Perceba que nós temos aí os valores de A2, que é igual a menos 3, e A1 igual a 2, né? Se A2 é igual a menos 3, 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6 joga para cá mais 6. Mais 6 menos 4 é 2. Então A1 é igual a 2. Com isso eu posso escrever o nosso vetor V. Lembra que a ideia é escrever o vetor V como combinação linear de V1 e V2? Eu posso escrever que o nosso vetor V... ele é igual a A1 vezes V1, lembra que A1 é 2, né? 2 vezes o vetor V1, A2 vezes V2, o A2 é menos 3, menos 3 vezes o vetor V2. Então essa é a resposta da questão, né? O vetor V escrito como combinação linear de V1 e V2, ou seja, você pegar o vetor V1, multiplicar por 2, pegar o vetor V2, multiplicar por menos 3, né? Menos 3, né? Vamos alterar o sentido. A soma desse produto 2V1 menos 3V2 resulta no vetor V. Então o vetor V é escrito como uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Lembra, a combinação linear é operações de multiplicação por escalar e soma, só. Nenhuma outra operação é considerada como operação linear. Lembra que multiplicação por escalar e soma são as operações de equações de reta, planos, né? Então, essas são as únicas operações permitidas para combinações lineares. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer.